irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada, livro do profeta Ageu. A gente tem aqui uma palavra dos céus para as nossas vidas. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Livro do profeta Ageu. Aleluia. Quem encontrou, diga: eu encontrei, pastor. Aleluia. Esse livro aqui eu já li, acho que umas 3 vezes esse livro aqui, irmão. Tive que ler para declarar lá na faculdade. Agora, além de lê-lo, eu acabei também lendo e estudando ponto por ponto. Nós estamos encerrando ele já, para a glória de Deus. Agora a gente vai ir para o Novo Testamento. E é um novo livro, né? De Robert Gundry, Panorama do Novo Testamento. Ele tem uma visão também ampla do Novo Testamento. Bênção do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a paz seja convosco. Amém? Está escrito, Ageu capítulo 1. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, diga comigo assim, nós dizemos, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco, comei, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se esquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Versos 10. Por isso retém os céus o seu, a terra retém os seus. Eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das vossas mãos. Eu quero que você abra comigo também livro de Esdras, Esdras capítulo de número capítulo 4, versos de número 23, 4, 23, do livro do livro de Esdras. Quem encontrou, diga amém. Está difícil encontrar Esdras, né, irmãos? É difícil encontrar o Esdras, né? Mas está na Bíblia o Esdras. Está escrito: então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, esse ensaio, o escrivão e os seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Cessou até o ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá. Em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. E então se levantaram
Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Curve tua cabeça no nome de Jesus. Pai, nós acabamos de fazer menção, Senhor, de alguns versos da tua palavra, e a gente sabe das revelações que esta palavra e este livro contém, e nós queremos, Senhor, extrair nesta noite. Senhor, eu quero lhe pedir para que nada possa impedir, ó Pai amado, a pregação da tua palavra, sendo ela poderosa, não voltando para mim de maneira alguma vazia, prosperando para aquilo que eu estou enviando. Ó Senhor, me usa de uma forma diferente hoje, traga-nos revelação. Sou dependente do Espírito. O conhecimento que eu tenho, ele é superficial, é um conhecimento escriturístico, Senhor, mas o Senhor conhece o profundo e o escondido. A gente pode conhecer de forma bem resumida, Senhor da glória, desse texto que eu estudei, cumprindo Atos 6,4, perseverando na doutrina da palavra, perseverando na palavra, mas eu tenho certeza que o teu Espírito, que conhece os corações, pode revelar coisas profundas neste lugar. Eu sou dependente, Senhor. É o pedido, é a minha oração feita em o nome de Jesus, amém. Tome teu assento com a Bíblia aberta no livro de Esdras, no livro de Ageu. Nós vamos caminhar aqui hoje dentro dessa história. Irmãos, quando nós pensamos, enquanto vai sendo projetado os slides, esse livro é um livro muito rico, eu aprendo muito com esse livro aqui. Nós vamos extrair lições para as nossas vidas. E uma das coisas importantes do livro do profeta Ageu, aleluia, enquanto, tá ligado meu aqui, dá só um toque, que às vezes só dá um toque ele começa a funcionar. Se não tiver aí o movimento, tá aqui dentro, que eu te entregue, tá aqui ó, dentro da minha bolsa. Pega no primeiro botãozinho de cima aí, isso, no de cima, isso aí tá aí, o passador tá aqui, só aí tá aí dentro, só entregar para ele. Diga comigo, o tema do livro do profeta Ageu, muito fraco, diga, o tema do livro do profeta Ageu, a bênção do Senhor está relacionada, condicionada com a construção do templo. Se não trabalhar, não tem bênção. Se não quiser fazer, não tem bênção. E além de não ter bênção, eu travo, eu fecho tudo, só para que você volte a trabalhar. E quando a gente pensa desse ponto de vista, o livro de Ageu, ele é fantástico. Irmão, eu preciso nessa introdução aqui com vocês, um pouco da sua atenção, para eu colocar você dentro dessa história. Você já sabe, a gente está terminando já o Antigo Testamento, mas para aquele que está vindo aqui hoje, para contextualizar, Israel, por inúmeras desobediências, foi levada cativa para uma terra estranha, terra essa denominada terra da Babilônia. Todo mundo comigo? O período que eles ficariam naquela terra era de 70 anos. Eu faço assim porque eu estou com o microfone, tá? 70 anos. O tempo desse cativeiro termina. O tempo desse cativeiro acaba-se. Irmão, imagine você receber a carta da alforria, da libertação de algo que te trava, que impede a sua liberdade em todos os sentidos. Imagine o seu direito de ir e vir, ele ficar travado, você não ter essa liberdade. Irmão, a liberdade é uma coisa maravilhosa. O direito de ir e vir, de querer ficar, de querer ir, isso é fantástico. Israel não tinha essa total liberdade, sendo que, ainda que dentro da Babilônia eles construíram história, participaram de altos cargos de confiança do rei, eles plantaram vinha, eles construíram casa, eles tinham comércio, mas não é estar na sua própria casa, dentro aonde Deus escolheu. Vocês não podem esquecer disso. Deus escolheu Israel para se revelar ao mundo na pessoa de Jesus. Uma vez Israel na Babilônia,
a vinda do Messias, ela está prejudicada, porque Deus escolheu a nação de Israel para se revelar ao mundo. Mas o tempo da vitória chegou. Diga comigo, o tempo da vitória sempre chega. Tem um dia que Deus falou assim: hoje é o dia que eu decidi prosperar, o dia que eu decidi abençoar. Esse povo agora, através de um rei persa chamado Ciro, no primeiro ano do seu reinado, quando ele assume o comando da Babilônia, derrubando Nabucodonosor, que já tinha de fato falecido, seu filho Nabonido, Belsazar estão no comando deste reinado, mas agora é Ciro que está no comando. Ciro esse, para quem não sabe, livro do profeta Isaías, capítulo 45, já profetizara que ele nasceria. 300 anos antes você tem uma palavra liberada, uma palavra de um profeta que viria um rei gentil para libertar o povo de Israel. E no primeiro ano, está registrado no livro de Esdras, capítulo 1, ele dá um pregão. Um pregão é liberar uma palavra. Quem é dos cativos de Judá que possam retornar para Jerusalém, porque o Senhor me deu uma ordem de edificar uma casa para ele lá em Jerusalém. Eu quero colocar aqui um pregão em todo o reino, vai divulgando, e eu quero escrever uma carta, eu estou dando um edito, vocês estão liberados para que vocês voltem para o seu território. Aí eu pergunto para você, quem vai voltar num contexto, sendo que você construiu casa, sendo que você construiu família, seu filho nasceu na Babilônia, agora você é dono de um comércio, você está prosperando, dinheiro no bolso, oh glória! Prova disso que você tem, paralelamente a essa história, quem lembra de Hadassa, Esther, que entrou no lugar de Vasti, ou Vasti, a rainha da Pérsia, casada com o rei Assuero, que acabou tirando ela do comando porque ela o desobedeceu. E agora quem assume o comando depois de passar por todo um ritual é a rainha Esther, aonde tem inúmeros judeus residindo lá na capital de Suzã, Babilônia, uma colônia de férias para os persas. Israel está muito tranquilo, irmãos. Israel está muito bem agora, ao ponto que quando tem essa palavra, quem quer retornar, a gente tem registrado no livro de Esdras, aproximadamente 43 mil judeus, a gente tem 7.500 escravos aproximadamente, 7.300 escravos e 200 cantores que vão retornar, aproximadamente 50 mil pessoas, que querem abrir mão do seu conforto, que querem abrir mão de toda a sua vida, para começar a ir para um lugar que está subjugado à ruína, que está em trevas, que está os muros caídos, que o templo está destruído, que está em opróbrio, está em vergonha, e toda a historicidade daquele ambiente, daquele lugar, leva-nos à tristeza. É uma leitura rápida do Lamentações de Jeremias. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Então tem um pouco que fala, não vale a pena eu abrir mão agora de uma vida que eu construí aqui, voltar lá para Jerusalém. Mas tem sempre alguém disposto a ouvir a voz de Deus. Sempre tem alguém que quer abrir mão, aleluia, de um conforto, quer abrir mão de privilégios, quer abrir mão de riquezas desse mundo, porque a maior riqueza ainda continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Israel foi beneficiado por Deus, sabe por quê? Porque Deus deu uma terra para eles que manava leite e mel, deu para eles uma terra maravilhosa. Aprendemos em geografia todas as características daquela terra, mas teve uma tribo que não teve terra, teve uma tribo que não teve sorte, e Deus falou assim, eu sou a sua herança, é a tribo de Levi. A tribo de Levi não teve terra, mas teve maior do que terra, teve o Deus Todo-Poderoso, que é a nossa maior herança. Partindo desse princípio, dessa história, a bênção está condicionada à construção do templo. Vem comigo, eles estão retornando. O tempo é pouco, não dá para a gente entrar de maneira mais detalhada em todos os aspectos históricos, mas nesse retorno existe um homem liderando esse retorno.
E o interessante é que a Bíblia vai dizer que para alguém sair desse conforto e ir para o confronto, o Espírito do Senhor teve que dar uma injeção de ânimo. É Deus que tem que despertar. Hoje eu vim trazer uma palavra para alguém que foi impedido de continuar a trabalhar. Alguém foi impedido de continuar a trabalhar na casa do Senhor e está parado, não tem força para levantar. Mas hoje é noite que o Espírito do Senhor vai despertar pessoas nesse lugar, aleluia, exclusivamente pela graça e pelo poder do Senhor que está aqui nesta noite. Zorobabel, ele vem com uma grande leva essa que eu já citei para vocês. E quando eles chegam em Jerusalém, aleluia, é interessante porque já moravam pessoas nas redondezas e naquele lugar. Jerusalém está destruída, mas tem uma cidade próxima, a cidade de Samaria, que ela já está edificada, ela está murada e ela também tem templo. Ela lá também tem comércio, lá tem pessoas vendendo, uma vez que agora tem uma nova cidade, tem concorrência, e o povo sabe da glória que tem em Jerusalém. E esse povo, quando volta, irmão, numa alegria tão grande, tão significativa, eles vão, antes de erguer o templo, eles vão primeiramente erguer o altar, porque eles sabem que para ter vitória na vida, tem que sacrificar ao Senhor, tem que estar em contato com o Senhor. As coisas só andam, meu amado irmão, se a gente estiver em contato com o Deus Todo-Poderoso. Então o primeiro passo a ser feito é começar pelo altar. É por isso que o Deus de Baal, o Deus do povo, os profetas de Baal não receberam resposta, porque quiseram clamar antes de consertar o altar. E o povo já entendia, não adianta clamar se não consertar o altar. E quando eles arrumaram o altar, aleluia, o Senhor era por Israel, o Senhor pelejava por Israel, o Senhor entrava na guerra para Israel. Edificaram o altar, colocaram as estruturas do templo. E aí começa, meu amado irmão, um choro significativo dos mais velhos. Os mais velhos que viram o templo de Salomão, que era um templo que nós aprendemos banhado a ouro de ponta a ponta. Tudo era ouro porque a prata era de pouca valia na época. Salomão empregou ouro em tudo. E agora eles estão edificando, quando vê as estruturas, há um júbilo de alegria. Há um júbilo de alegria no meio daquele povo. Os mais velhos estão chorando, mas a palavra diz que a alegria era tão superior que não dava para discernir a voz do choro. Levante a sua mão, meu amado irmão. A voz da alegria tem que ser maior que a do choro. A voz da alegria, a voz da vitória, ela tem que ser maior do que o choro. Nesse episódio, Esdras capítulo 4. Diga comigo, os inimigos ouviram. Uma vez que os inimigos ouviram, eles saíram de suas cidades e vieram conversar com o líder Zorobabel. Aqui já vai a primeira revelação. Nessa vinda, eu quero ajudar vocês a edificar aquilo que está destruído. Eu quero ajudar a colocar a porta, eu quero ajudar a edificar o templo, eu quero ajudar a construir essa cidade, reedificar as casas. Mas Zorobabel entendia, eles não eram do povo de Deus, eles não serviam o Deus de aliança. Então eu não posso ter aliança com quem não tem aliança com meu Deus. Então naquele momento Zorobabel falou, conosco vocês não vão edificar. O Senhor deu uma ordem para nós, o projeto é comigo, não é com você. Levante a sua mão em nome de Jesus. Tem coisa que estava caída, teve coisas que estavam destruídas, e o Senhor levantou você, te deu uma carta de alforria e colocou um projeto na sua mão. Mas tem alguém querendo te ajudar, e assim diz o Senhor para você. Agora já vai a primeira revelação. Deus está dizendo para você, é contigo o projeto. Se você quiser fazer aliança, vai dar errado, eu vou travar tudo. Não é para fazer, diz o Senhor. E ele falou, não vou. E aí começou o problema. Esdras capítulo de número 4. Uma vez que eles impediram, quem são esses que queriam ajudar? Tome cuidado com a ajuda, hein?
Tem muito inimigo dizendo que quer te ajudar. Quer não, hein? Ele quer atrapalhar o que Deus tem contigo. Você tem que ter sabedoria, porque você está num momento de fragilidade. E qual é a nossa ideia? Toda ajuda é bem-vinda, mas não, tem ajuda que trazer problema para a tua vida, irmão. Você tem que orar ao Senhor e falar, será que é de Deus esse negócio? Sabe o que aconteceu? Uma vez que impediram ele, quem são eles? Eles são os samaritanos. Lembra das 10 tribos do norte que foram levadas para a Síria? Moradores da Síria vieram residir, são esses. Eles dão origem aos samaritanos. Eles não cultuavam Deus da terra, eles eram... Como a melhor característica, o melhor adjetivo? Era um grupo que estava cocheando em 2 pensamentos. O contato que eles tinham com o Deus de Israel era por interesse. Porque quando eles vieram morar na cidade, Deus mandou leões. Começou a matar todo mundo. Sabe o que eles fizeram? Nós precisamos aprender a cultuar o Deus da terra. Trouxeram sacerdotes de lá, de Israel, para ensinarem. Ele falou assim, para cultuar o Deus da terra é assim que se faz. Uma vez que eles cultuaram, Deus não mandou mais leões. E o texto diz, eles serviam ao Senhor, mas eles serviam os deuses deles. Esses são os samaritanos que queriam ajudar Zorobabel a construir o templo. E Zorobabel falou, não, aqui você não vai. Uma vez que você... Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Porque às vezes quando você fala não, você vai se tornar inimigo. Você vai criar inimigo. Começa a falar assim, fala um não para você ver. Aí você vai se tornar inimigo. Mas o que Deus entregou para você é para você. E o que para outro é para outro. Quem está comigo, diga glória a Deus. Uma vez liberou a palavra não, se revela os adversários na palavra não. E aí, esses adversários mandaram uma carta para o rei. Falou, rei, irmão, você sabia que o diabo, ele não quer que você reconstrua aquilo que está caído. Porque ele sabe, no dia que você reconstruir, ninguém te segura mais. Eu vou provar para você no texto. Abra lá, livro de Esdras, capítulo de número 4. Põe para nós aqui, por favor, querido. 4 versos de número 12 e versos de número 13. 4, 12. Eu vou pedir para a pastora Kelly ir lendo para mim. Pega aqui, pastora Kelly. Vai lendo. 4 versos de número 12. Enquanto eles vão colocando, eu já vou fazendo aqui a leitura. A Karen vai fazer a leitura, por favor, pastora, do 12 até o versos de número 13. Capítulo já está na lousa. 4. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e preparando seus fundamentos. Chamando ela de rebelde. Oi. Independente se você caiu, se você passou por um exílio, foi um período de prova. Todo mundo, irmão, está sujeito a padecer por uma desobediência. Eu estou sujeito, todo mundo aqui pode ser disciplinado pelo Senhor. Mas quando Deus nos disciplina, está tudo certo. Eu estou debaixo da mão do Senhor, o Senhor me disciplinou. Eu passei pelo processo. As pessoas querem te acusar. Versos de número 13. Agora saiba o rei que aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois... Tá bom, até o verso 13, por favor. Irmãos, olha que legal. Quem quer pagar tributo para o rei? Alguém quer pagar tributo para o rei aqui? Você quer ficar pagando tributo? Tudo que você consome você entrega para o rei? Ou você quer produzir e aquilo ficar para você? Toda riqueza tinha que pagar algo para o rei, porque a terra é deles, irmão. A terra era deles. Então se eles se levantar, se reedificar, ó rei, você vai perder, e quem ganha é eles. O inimigo não quer que você termine aquilo que você começou. E eles mandaram uma carta para o rei. O rei, ouvindo essa história, sabe o que o rei falou? Impeça agora de eles começarem a trabalhar. Pede para parar essa obra aí. Irmão, era tudo que o inimigo queria. Os meninos já chegou. Aí eles não chegaram e falaram assim, pessoal, por favor, vamos parar. Já chegaram dando voador, irmão.
dando tapa, vai, larga, sai. Está no texto. Só tapa voadora, paulada. Oxê. Versos de número 23. Então, eu pedi para ela ler e eu estou lendo. Vai. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, os seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. O povo que veio, presta atenção, esse que veio, a gente tem que raciocinar, vem raciocinar comigo. Todo mundo voltou que estava na Babilônia? Não. Ao ponto que Esdras volta depois. Esdras vem de uma segunda leva. Neemias vem depois. É quase 50 mil pessoas que estão vindo, irmão, para edificar. Vieram com desejo bacana. Você até começou. Você saiu disposto, abriu mão do conforto, falou, não, eu vou lá para Jerusalém, eu vou edificar. Mas quando chegou lá, eles começaram a trabalhar, a coisa começou a andar. Vieram quem, irmãos? Vieram os adversários. Vieram quem? Os inimigos que impedem a gente de continuar. Agora eu queria que você olhasse para mim. O que te impediu de continuar a fazer algo para o Senhor? Quantos soldados parados? Quantos obreiros que com chamada, com talento, com vocação, algo os pararam? Às vezes pode ser a liderança que impede, gerou um conflito e impediu com que você andasse. Pode ser o irmão que está do seu lado, às vezes ele até sentou hoje do seu lado que te impediu. Meu Deus, será, irmãos? Às vezes Deus revela. Deus dá aqui, vem. Às vezes pode ser uma luta sua, algo que você se envolveu e você não está conseguindo andar, mas você até começou, mas parou. Eu vou pregar daqui alguns dias nessa igreja que não é a busca, rogar é o Senhor para mandar ovelha, não. Deus mandar o quê? Trabalhador. Nós estamos com escassez de trabalhadores. A gente tem muito consumista, trabalhador a gente tem pouco, e os poucos que a gente tem estão sendo sobrecarregados. É o burnout espiritual. Quantos que estão no esgotamento espiritual? Eu estava pensando esses dias, teve uma pregação minha que eu tive que sair da minha casa, pegar o violão aqui para o céu abrir. Porque eu chegava e falei, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Pastor da igreja, me dá uma palavra. Senhor, o céu não abria. E sabe que você pega a Bíblia, vai para lá, vai para cá. O negócio não veio, mas quando eu vim aqui, eu abri meu coração, comecei a chorar. Peguei o violão. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Antes que a luz do templo se apague, antes que eles prostituam o teu altar, e fala comigo. Aí o céu desceu aqui, né? Naquele dia, o Senhor trouxe uma revelação para mim. Mas sabe que Deus falou? Sabe que você não está conseguindo, Renato, entender a revelação? É que você está precisando se alimentar. Você está trabalhando muito e está esquecendo de um tempo que você precisa ter comigo. Você precisa descer na oração. Você está achando que você vai conduzir essa igreja na carisma? Você acha que é só nas suas estratégias? Você precisa de mim, Renato Araújo dos Santos. Oh, meu amado irmão, eu estou com uma pilha de mensagem lá que eu não estou conseguindo. É muita revelação que Deus está dando, mas eu precisei descer. Eu precisei buscar, porque quando a gente busca, o Senhor revela. Quando a gente busca, o Senhor faz. O que te impediu a trabalhar? Porque, eu vou falar de novo, a bênção está condicionada ao trabalho. Não trabalhou, não tem bênção. Pastor, mas eu estou bem. Você acha que você está bem? Ah, mas eu estou prosperando. Você chamou isso de prosperidade? Deus tem mais para fazer. É isso. Você sabe onde você está? A água, onde você está? Essas águas estão nos artelhos. Você falou, não, pastor, mas eu estou bem. Tem gente que está com a água aqui no joelho, acha que já está prosperando. Tem gente que está com água no lombo, acha que é prosperidade. Mas tem um oceano de bênção para a tua vida. Tem um oceano que o Senhor quer fazer através da sua vida. Impediram a força. Então tá bom, vem comigo. Uma vez que impediu, o que a gente faz?
Traz uma solução para mim. Lembra? Recapitulando, saíram 70 anos, abriram mão de casas, de famílias, tudo que construíram lá, vieram para Jerusalém, começaram a edificar, veio a primeira perseguição, só porque disseram não, impediram na força, através da violência. Sabe quanto tempo a obra ficou parada? 14 anos. Quanto tempo? 14 anos. A enxada lá parada, a colher parada, o andame parado, aquela massa que secou, tudo parado. Por quê? Porque veio o problema, veio a oposição. E é aí que a gente chega no livro do profeta Ageu. Porque no dia que você parar, Deus vai levantar um profeta para falar com você. O povo falou assim, ó, vamos parar. Mas não é só um parar. Agora a gente vai mudar a prioridade. Ao invés de edificar a casa de Deus, qual casa a gente vai edificar? A nossa. Porque a gente veio de Jerusalém, a gente tem que construir as nossas casas agora. E aí começaram, irmão. Amor, vamos ver o azulejo? O que você quer? Ah, eu quero porcelanato. Adoro. Ah, eu estou querendo fazer algo, não sei. Colocar uma churrasqueirinha aqui. O que você acha de uma banheira no nosso quarto? Eles começaram a edificar. Garagem, portãozinho automático. Eu estou aqui. Eu estou pregando o contexto antigo, mas estou contextualizando ao mesmo tempo. Vamos cuidar da nossa vida agora. E a obra? E a casa? E aquele propósito que estava no coração que você começou? Primeira prova que teve, você fez o quê? Parou. Primeira oposição. Primeira luta. Parei. Aí começaram a cuidar. Mas eles começaram a perceber que esse cuidado tem alguma coisa estranha. Nós estamos trabalhando muito e estamos tendo pouco resultado. Ao ponto que eu estou em 2 trabalhos. Estou vendendo férias. Mas não saio do mesmo lugar. Não conquisto nada. Eu acho que caminho, quando for ver, estou para trás. Não consigo ter, irmão, prosperidade. O tempo da bonança, irmão, o tempo da bonança é diferente, irmão. Bonança? Não tem dificuldade para fazer nada não. Quando chegar o tempo da bonança, não tem dificuldade para fazer nada não, irmão. Certo que temos que ter a boa administração. Não estamos aqui eximindo-nos dessa grande e boa administração. Mas eles começaram a plantar. E sabe quando você planta, você espera pouco ou muito? Pouco ou muito? Muito. Eles esperavam muito, mas vinha o quê? Sabe aquele dia que você falou, não, agora estourei, vai dar certo. Começar um negócio, vai dar certo. O negócio trava. Aí comia. Sabe quando você almoça? Você fala, gente, que fome é essa? Sangue de fogo, acabei de comer, gente. Dá meia hora, você já está de novo com um pedacinho de frango na boca aqui. Jantou para vir para o culto, está aqui já. A barriga vem assim. À noite, coloca umas 3, 4 cobertas. Mas que frio é esse? O povo falou assim, ó, nós estamos plantando, na hora de colher, colhemos um pouco. E quando eu recebo o salário, gente, parece que é num saco furado. Sabe quando o dinheiro caiu na conta? Aí você viu a notificação do banco. Pix, você falou. Aí você já olhou, o limite já comeu tudo. Você falou, misericórdia. Você já... E agora? Aí às vezes o limite come tudo, daqui a pouco o banco tira o limite. E ele falou, estou recebendo um salário num saco furado. Irmão, aí você fala assim, pastor, mas o que Deus pode fazer? Só porque você não está fazendo aquilo que Ele mandou você fazer? Ele falou assim, eu vou travar tudo, vamos ver. Livro de Esdras. Ah, vou entregar tudo hoje. Livro de Esdras não, Ageu, desculpa, Ageu.
Livro do profeta Ageu. Capítulo de número 1. Versos de número 10 querem. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Versos 11. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. 12? Tá bom, até o 11. Sobre a terra, monte, sobre trigo, mosto, sobre os homens. Eu vim a seca sobre quem? Sobre os homens. Sobre os animais, porque tinha aqueles vendedor de queijo, vendedor de leite. A terra não está produzindo, mas meu animal vai produzir. Deus fez o quê? Nenhum animal estava produzindo. Secou, irmão. Secou, aí eu pergunto, por que secou? Secou por quê? Simplesmente porque abandonou aquilo que não era para ter abandonado. Olha para mim aqui, você que é portador de uma chamada. Você que tem de Deus uma chamada, e não é de hoje não, hein, que Deus falou contigo. Não é de hoje não. Tem uns que fugiram, tem uns que fogem como Jona, mas tem um peixe para te engolir. Tem uns que sabe, não quer fazer, fica na inércia, acha que está enganando o Senhor. Sabe aquele que acha que está enganando? Estou vindo para o culto, estou no culto, Senhor, mas não faz nada. Fica. Você sabe o que Deus colocou para você. Você sabe que Deus te entregou. Você sabe que arde dentro do seu coração. E aí, uma vez que você não está fazendo, você começa a priorizar outras coisas. Aí você começa a cuidar das suas coisas. E no cuidar das suas coisas, você acha, eu estou prosperando. Mas essa prosperidade que você acha que você está tendo é pouco. Porque ele disse, se você subir no monte e buscar madeira, que madeira é essa? Eles têm que ir no Líbano. Lembra que é lá no Líbano? O monte Líbano está cheio de madeira, os cedros do Líbano. Vocês vão no monte, vocês vão ter que cortar madeira. E para cortar madeira, meu amado irmão, dá trabalho. Só machadada. Você acha que tinha aquela serra elétrica? Aquela serra que o Joelisso usa, que derruba aqueles eucalipto? Não tinha não, meu amado irmão. Era só na machadada. Lembra daquele que foi cortar madeira, foi cortar viga no Jordão? E ele dizia, meu Senhor, o machado era emprestado, irmão. Caiu o machado e quem sabe estava cego. E se você gastar tempo afiando o machado, menos tempo é para cortar a árvore. E cortar a árvore dá trabalho. Fazer a obra de Deus dá trabalho, dá exaustão. A gente fica cansado, mas a gente está na obediência. A gente está cansado, mas está na obediência. Está cansado, mas papai prospera. Está cansado, mas Deus cuida. Está cansado, mas Deus abre porta. Eu já falei, o que é meu eu quero. Eu sei o que eu plantei. Eu sei o que eu plantei. O que é meu é direito meu. Então eu quero. Mas eu não estou interessado no que você acha. É meu direito? Obrigado, Deus abençoe. É simples. Quem sabe o que planta não tem medo do quê? Você vai ficar até quando com essa conversinha fiada aí? Eu vou, sabe pastor, sabe o quê? É Deus que está falando. Você disse que não é tempo de fazer a minha obra. Ele está falando com você hoje aqui. Você está falando que não é tempo de fazer a minha obra, mas é tempo para você fazer a sua? É tempo para você cuidar da sua? Cuidar da sua vida, das suas coisas, as suas prioridades. Para você é prioridade. Eu vou fechar. Eu vou travar. É o texto. Eu não escolhi pregar isso aqui não. Eu estou seguindo uma rotina. Caiu hoje. Eu acho que essa palavra para mim, então vem no culto errado. Deus não fala com ausente. Está na live, não sai da live não, hein? Fica na live aí. Eu vou travar. Mas olha o que diz o versos de número 12. Aleluia. Então ouviu Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu,
como o Senhor, o seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Olha, sabe como é o maior temor? É um dia eu chegar, os irmãos lá na minha casa, pastor Renato, Deus tem obra na sua vida, pastorzão, bora. Eu tenho medo disso, irmão. Sabe os caras chegarem em mim, pastorzão, e aí? Você está meio parado, pastorzão, anima-te. Ô, varão, sei lá, não sei se vale mais a pena. Sabe você parar, irmão? Você que já fez. Então eu falo, o texto, Deus falou com quem? Veio primeiro com o profeta Ageu e depois falou com a liderança. Ei, liderança, começa com nós primeiro. Como que o povo vai animar se a liderança está desanimada? Já pensou se seguiu aquele líder? Vamos fazer a obra de Deus, amém? Ô, irmão, dá um tapa, postura, irmão. Postura de líder, sim ou não, irmão? Animado. Líder tem que ter ânimo, irmão. Mas como ter ânimo, que às vezes tem a vontade de chorar, largar tudo. Pastor tem que compreender todo mundo, tem que ter paciência com todo mundo. Ninguém tem paciência com o pastor, com a pastora, com os filhos do pastor. Ninguém tem. Ingressar no ministério pastoral é só quem tem chamada, irmão. Liderança é para quem tem chamada. Quem não tem, não entra não, hein? Se você acha que pastor é pregação, você não tem noção do que é. Mas a palavra foi para a liderança. Quem? O líder Zorobabel, que trouxe o povo. Para quem? O líder da espiritualidade, Josadaque, o sumo sacerdote. Aleluia. Filho de Josadaque, melhor, Josué, filho de Josadaque. Uma vez que pegou a liderança, pegou quem? Pegou o povo. Versos de número 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Meus irmãos, levante a sua mão no nome de Jesus. Hoje Deus vai levantar o seu espírito que está caído hoje. Eu venho como um profeta em cima desse altar dizer que o Senhor vai levantar o teu espírito hoje, vai despertar você que está caído, parou pelas lutas, pelas tribulações da vida. Quem sabe você pode ter errado no passado, passou pelo período da Babilônia, 70 anos, cumpriu, Deus já deu a carta de alforria para você, e você colocou no seu coração, eu vou fazer de novo, eu vou voltar a fazer de novo. Mas quem sabe liberar uma palavra, quem sabe pode ter sido eu que liberei uma palavra e te machucou. Eu já te peço perdão ao vivo aqui hoje, mas você não pode parar. O Senhor levanta você. Eu não sei qual foi a luta, se foi a prova, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor te levanta nessa noite e te diz: levanta, eu tenho obra contigo, diz o Senhor dos exércitos. O livro é isso aqui, irmão. A bênção está relacionada com a construção do templo. Olha que legal. Pastor, eu quero prosperidade, tem que construir o templo. Pastor, eu quero paz, tem que trabalhar no templo. Eu quero uma vida de pureza, tem que estar no templo. Eu quero poder, é templo do Senhor. Não adianta, meu amado irmão. Hoje nós estamos vivendo uma época difícil. Eu preguei na igreja do Gilvan, nele confiarei. Eu vou pregar essa mensagem aqui. Lá era o tema, nele confiarei. E eu preguei subordinado ao tema, reflexões que avaliam a nossa confiança. Tem muita gente dizendo que confia, mas não confia no Senhor. Busca primeiro as coisas desse mundo, no texto de Mateus 6, mas buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se papai descesse na casa para avaliar a tua confiança, você veria que você não confia tanto assim. A bênção ainda está relacionada ao trabalho. Estamos vivendo num contexto, irmão, o Brasil ultrapassou a Síria em carga tributária, em juros, irmão. Nós estamos vivendo uma época difícil, a gente trabalha demais,
demais e pouco dinheiro sobra para nós. É só imposto, e é nessa luta que alguns começam a trabalhar demais para tentar trazer apenas o pão para dentro de casa, para não faltar o básico para dentro da casa. Mas em nome de Jesus, irmão, se você continuar nessa luta, querendo só ir atrás do básico, vai padecer. Agora cuida da casa do Senhor, você vai ver se papai não vai abrir as janelas do céu, se papai não vai fazer coisa. Ei, o papai é dono do contato. Você está aí no seu network, não está? Acha que conhece, mas papai tem contato que você não tem. Papai tem porta que você não tem. Papai conhece gente que você não conhece. O que significa Ageu? É festivo. A minha festa. Mas como que eu vou realizar a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, a festa das cabanas, a festa da primícia, a festa do Pentecoste em terra estranha? Eu preciso do templo. E para construir o templo eu preciso de gente corajosa. E Deus levantou gente corajosa como Zorobabel. Mas quando cair, tem profeta que vai. Cadê os profetas de Deus? Cadê os profetas? Se calaram os profetas? Eu não estou falando desses profetas que ganham dinheiro para profetizar, ganha carro. Aí é os profetas do Pix, né? Esses profetizam, só não revelam o pecado. Mas Deus vai levantar uma geração de profeta que vai pegar gente caída. Esses dias eu vi, irmão, lá no centro de São Paulo, não sei se foi na Praça da Sé, se alguém, aí era um rapaz sentado ali numa cadeira, uma mesa. Se você foi ferido na igreja, senta aqui. Quem viu esse vídeo? Quem viu esse vídeo? Daqui a pouco sentou, colocou um fone de ouvido e tinha um louvor ali. Oh, glória! Cadê a igreja que vai se levantar e vai pegar aqueles soldados que caíram, que se sucumbiram diante da prova, mas vai liberar uma palavra? Deus tem obra contigo, querido. Eu vim te ajudar, eu vou subir contigo no monte. Nós vamos para oração, mas eu não vou deixar você caído. Seu nome ligado ao maior objeto de sua profecia: contemplar o tempo para reiniciar as festividades religiosas. Eu já falei do contexto histórico aqui. Regresso, oposição, trazendo os cativos, focando na vida particular. E Deus levanta profetas. Você acha que você apanhou hoje? Vai apanhar hoje? Você vai ver na primeira quarta-feira de setembro, de outubro. É Zacarias, 2 profetas. Vai apanhar um pouco hoje, vou deixar um pouquinho para a próxima quarta-feira de outubro. É os 2 profetas que Deus levantou nesse período. O objetivo do livro: fazer os líderes e o povo continuarem a reconstruir o templo destruído, mostrando-lhes que os fracassos nos outros setores da vida eram resultado da negligência Qual o resultado de fracasso em alguns setores da nossa vida? A negligência na obra de Deus. Se Jesus te chamasse hoje, você não sabe se você vai voltar para sua casa, né? Pode dar um AVC em você hoje. Você pode ficar entubado hoje. Você pode morrer hoje. Pode ter uma parada cardíaca hoje. Amanhã você pode descobrir que está com câncer. Você estaria satisfeito em falar: Senhor, esse tempo que eu vivi aqui, eu estou feliz porque eu acho que eu entreguei o que eu precisava entregar. Ei, eu estou falando contigo aqui hoje. Hoje Deus está falando: eu preciso de uma resposta sua hoje aqui. Pode fechar a porta, obreiro. Só sai daqui com resposta hoje. Deus quer posicionamento. Vou refletir, vai tomar decisão hoje. Qual o objetivo desse culto hoje? Pegar gente negligente, que está com fracasso em setores da vida. Resultado, negligência. Mas nunca tem tempo, né? Vai no seu dispositivo, procura lá o tempo que você gasta nele. Ele vai te mostrar em cada app quanto tempo você gasta no Face, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no joguinho do Free Fire. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar para você em tudo, no Fortnite. Tem Fortnite no celular? Tem não, né? Acho que no celular não tem não. Tem? Não. Só no videogame.
esse tempo que você gasta na série, sabe? Uma atrás da outra, não é lindo? Eu gosto de série, irmão. É a única forma que eu consigo desestressar quando eu vou assistir um filme. Eu gosto de um filmezinho, ou viajo. Mas às vezes viajar não dá, o que eu tenho que fazer? Série. E tá tudo certo. Ou às vezes eu estou em comunhão com algumas pessoas, em algumas brincadeiras que me faz eu dar uma refletida e fico mais tranquilo. Não tem problema curtir. É quando você curte demais e esquece do que Deus colocou nas suas mãos. Ei, com todo carinho, você vai ficar até quando assim? Irmão, olha para o mundo, irmão. Nós estamos num país hoje que amanhã as igrejas podem fechar. As pessoas estão brincando, estão achando que está fácil aqui. Os caras estão querendo tomar o país, irmão. Você viu como está a Venezuela lá, irmão? Quando eu fiquei 17 dias dentro da Colômbia, meninas se prostituindo na Colômbia para mandar dinheiro para a mãe na Venezuela, irmão. A situação do nosso país está caminhando para um buraco, irmãos. E é aqui que a gente quer construir a nossa casa. Quantos que estão querendo ir embora do país? É aqui que a gente quer construir. E a obra de Deus? Aí a pergunta é, o livro do Rick Warren, Uma Vida com um Propósito. Por que você está aqui, irmão? Para que você está aqui? Por que Deus te plantou aqui nesta igreja? Qual o objetivo nosso? Quando a gente estava no Rio Grande do Sul, irmão do céu, quando a gente olhou aquele negócio devastado, as pessoas sem o básico, irmão, sem o básico, a gente entregando um marmitex, aquele desespero, um frio terrível. Você fala, cara, hoje eu tenho tudo, amanhã eu não tenho nada. Igrejas que às vezes estavam mortas, veio tudo, a lama levou tudo, mas não ficou nada na igreja, porque já estava ruim. Irmão, a gente chegou no Rio Grande do Sul, você viu o ânimo das pessoas para fazer a obra de Deus, a gente falou, Senhor. Aí eu falava, Senhor, a gente tem uma bênção em São Paulo. Você não sabe o que é a bênção que é aqui, irmão. Nós vamos fazer evangelismo lá, um drive-thru. Um dia de evangelismo, conseguimos quase lotar a igreja. Levando o povo para dentro do culto, irmão. Todo dia, todo culto nessa igreja tem gente nova. Todo culto é gente nova. Deus tem mandado gente nova para cá. Deus tem visto graça nessa igreja e vai continuar achando graça aqui, irmão. Mas nós precisamos fazer mais. Nós precisamos destravar essa mão nossa e começar a trabalhar. Vai ter problema, vai ter oposição, mas vai ter profeta se levantando falando, não para, Deus tem obra contigo. O livro tem inúmeras contribuições. Ele é o profeta da construção do templo. Foi o maior responsável por conseguir que a construção recomeçasse e fosse concluída. Ele apareceu em cena após uma grande arrancada e parada brusca na reconstrução do templo. Os líderes assustados, derrotados, como a seca e a depressão, não era oportuno o reinício das obras. Era um período de seca, era um período que Deus travou o céu, parou tudo, irmão. E Deus tem poder para travar. Quando Deus trava, você pode montar um McDonald's. Ninguém vai lá. Poxa, você tenta. Dizem que falaram. Não se comprovam. Sobre o Titanic. Porque nem Deus afundava, né? Está onde ele? Onde ele está? O livro do profeta Ageu está relacionado também ao livro do profeta Sofonias, que tem uma profecia dizendo, eu vou trazer vocês de novo para reconstruir. Eu vou trazer os cativos que foram envergonhados. Então tem uma relação também com o livro do profeta. E Ageu promete prosperidade econômica. Diga comigo, Ageu promete prosperidade econômica. Quem não quer prosperidade econômica? Irmão, eu tenho 38 anos de idade. Estou novo, não estou? Olha a envergadura. Para a glória de Deus, hoje, de 38 anos, eu consegui fazer um seguro para o meu carro hoje. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Deus me deu condições de eu fazer um seguro hoje. Estou assegurado hoje.
fiquei tão feliz. Para alguns aqui pode falar assim, eu acho uma coisa pequena. Para você, mas para mim é uma grande conquista. Aí eu fui agora fazer o Pix aqui para a igreja. Eu estava com o Bradesco exclusivo, me mudaram para Prime. Aí eu fui pesquisar, eu falei, o ChatGPT, qual é o melhor? O Prime ou o exclusivo? Eu falei assim, o melhor é o Prime. Sou Prime agora, filho. É papai que faz. Calma. Para alguns pode ser pouca coisa, mas para mim é muito. Para mim é conquista, para quem já teve nome sujo. Para quem já pegou cartão de gente emprestada, para gente que já tive que pegar carro emprestado de amigos, como o Marilson me emprestou inúmeras vezes, para poder levar minha família numa praia, porque eu não tinha, meu carro estava com os documentos atrasados, busca e apreensão, mas hoje meu carro está aí fora quitado para a glória de Deus, e eu estou sonhando com Hilux, hein? Eu sonhei que eu andava com Hilux branca, oh glória, eu sonhei que eu comprava um sítio, e eu vou colocar piscina, vai ter campo de futebol, pastor, posso ir no domingo? Vai estar aberto, irmão, porque a bênção é para mim e é para todo mundo também. Mas eu nunca vou deixar de fazer a obra de Deus, nunca, obra de Deus nunca. E não preciso estar na frente não, irmão, preciso estar na frente desse trabalho aqui não. Por onde eu passei eu sempre fiz a obra, sempre fui dedicado. Primeira vez que eu vi essa moça aqui, a primeira vez assim, eu queria você sabe. Mas quando eu falei que ia para a igreja, eu falei assim, olha, eu vou me dedicar, ela sabe, eu não menti para ela. Eu falei, o meu compromisso é com Jesus. E eu não quero que você venha para a igreja por causa da minha causa, porque eu sei que eu sou bonito, sou moreno legal. Sei que você não quer me perder, mas você tem que vir porque Jesus, você é uma pecadora. Eu falei ainda. Você precisa, aí ao ponto que ela aceitou Jesus 2 vezes, porque ela é pecadora, irmão. Foi na Batista e foi na Menonita. E hoje estava dirigindo o culto para a glória de Deus. Fez até maquiagem, está linda minha filha, está linda. Te amo. Mas a gente não vai parar. Ela está comigo. Hoje nós estávamos na oração, está no aconselhamento. Às vezes nossos filhos aqui, todo mundo vai embora, os diáconos vão embora, tá? Meus filhos às vezes ficam. Hoje, graças a Deus, a gente se organizou e a gente vem num período que eles estão na escola. Mas quantas vezes meus filhos num banco pegamos, levando na casa de alguém de lá para cá, mas nunca pedimos esforço, eu nunca pedi nada, o Senhor sempre cuidou de mim, nunca faltou nada. Eu fiquei, foi quase a minha vida toda sendo sustentado por pessoas, sustentado no sentido de nunca faltou nada, mas eu não tinha aquelas condições de fazer uma compra legal, eu não tinha condições de ir no shopping comprar uma roupa, mas chegava um tênis, chegava uma calça, chegava um terno, e eu orava, Senhor, engorda as pessoas para a roupa caber em mim, Senhor. Oh glória, fala aí Marilson me abençoou muitas vezes, meu amado irmão, e hoje é eu que estou engordando e estou abençoando o outro, e a obra vai indo, e o nome do Senhor é glorificado, mas nós não podemos parar. Eu sou criticado desde quando eu comecei, irmão. Primeira vez quando eu cheguei na igreja, me envolvi com o quê? Sonoplastia. Por isso que eu sou chato com sonoplasta. Aí vai pro coração, hein, querido. E eu da sonoplastia já subiram, falou, você vai ser o líder do grupo de louvor, o pastor Eloílson. Uma das meninas que cantava, a senhora falou assim, olha, na nossa igreja, segundo a tradição, homem não pode assumir, é só mulher. Que você não congregou com o Eloílson na época, quando ele era Harvard. E o Neco? Não é comigo não. Mas eu estou colocando o Renato, cooperador. Ele é agora o líder do grupo de louvor. Me chamava do quê? Já saco. Acabava o culto, já, e aí pastorzão, fazer o quê? Pastor, ia. Eu era chato, irmão, também. Eu sei que eu sou chato. Eu era mais chato ainda. Eu estava igual o Elias e Eliseu. Elias falou assim, eu vou julgar. O Eliseu falou, eu vou também. Eu vou para Jericó, eu vou também. Fica aí. Oh, não posso te abandonar. Sou teu servo. Mas quando a capa cair, eu quero. Quando a capa cair, eu quero. E me instruiu, foi me ensinando, foi me direcionando para a glória de Deus. Irmão, foram inúmeras perseguições. Eu estava lembrando hoje. Eu fui num psicólogo, fomos num psicólogo, nós levamos meu filho Nicolas. Passamos na época, faz um tempo. Aí o psicólogo entendeu que o problema era nós, não era a criança.
Falei, meu Deus do céu. Cheguei lá, né? Com um livro. Intelectualidade. Eu joguei na mesa assim, um livro. Quando eu comecei a falar, irmão, eu estava quase tendo crise de ansiedade. Sabe por quê? Por causa da obra. Porque eu estava entrando numa luta que não era minha. Eu estava entrando em problema que não é meu. Ei, você já tem problema demais. Sabe o que eu aprendi com o pastor Adson Belo? Eu tenho que ser pastor, não tenho que ser pai. Ser pastor já dá trabalho. Agora pai já é outra função. Sou pai de ninguém aqui. Sou pastor. Aí tem pastor que quer ser pastor e quer ser o quê? Já não consegue dar conta do quê? Pastor quer dar conta do quê? Aí não. Mas eu me lembro que eu estava com uma angústia muito significativa. Nós estávamos num contexto, irmão, que a gente chegava dentro da igreja, o coração travava. Eu falei, Senhor, tira isso de mim, Pai. Irmão, quem ama fazer a obra de Deus sabe quando tá ruim, a coisa tá travada. Eu chegava, meu coração travava, Senhor, misericórdia. Sabe, irmão, e quando o desânimo vem, se você deixar ele entrar. Mas o psicólogo falou, Renato, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu encontrar aqui se eu tenho aqui. Eu gosto de ilustrar. Ele falou, Renato, você tem limite, Renato. Qual o seu limite? Você está querendo ir além. Se você for além, você cai. Você já está com muita prova, está querendo resolver o problema da família, cuida da sua vida. Ah, mas se envolveu, casou, meu irmão. Cuida da sua esposa, deixa seu irmão. Ah, mas você já tem problema demais, não se envolve em problema dos outros. Ageu promete prosperidade o quê? Econômica. 3 profetas relacionaram a prosperidade econômica com obediência espiritual. Joel, Ageu e Malaquias. Tal fato é verdade como princípio geral de causa e efeito, que é Provérbios 11, 24. Alguns há que espalham e ainda se lhe acrescenta mais. Outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua própria perda. E é o profeta, irmão, de brevidade e poder. A brevidade e poder de Ageu. Ageu não somente escreveu um dos livros mais curtos do Antigo, perdendo apenas para Obadias, como proferiu alguns dos sermões mais curtos, 6 palavras em português e 4 em hebraico. Embora mensagens breve, mas penetrante e poderosa. Sabe por quê? Porque estava baseada em uma coisa: no poder de Deus e na direção do Senhor. 26 vezes ele dizia, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E terminando esse livro também tem a Cristologia, um livro que tem 2 referências ao Messias como sacerdote e rei. Eu quero que você abra em Ageu, capítulo de número 2. Ageu, capítulo de número 2. Quero chamar aqui já a banda para a glória do Senhor. Ageu, capítulo de número 2. Versos de número 3. Quem encontrou, diga amém. Deixa eu ler agora, tá, Keren? Quem há entre vós que tendo ficado viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos... Sabe o que estava acontecendo aqui? O templo agora é um templo menor. O templo que Salomão edificou, irmão, ele era enorme, suntuoso, com muitas... ornado com ouro. Quando eles viram o templo, quem o conheceu, falou,
Esse templo aí não tem nem ouro, não tem prata. Está meio michuruquinho esse templo aí. Mas Deus falou assim, olha, a prata não vai ter mesmo, o ouro não vai ter, mas a glória desta última vai ser maior do que a primeira. Você não entendeu? Não está suntuoso, porque outrora vocês estavam preocupados com toda a infraestrutura, estavam preocupados com a ornamentação e esqueceram do mais importante, que é a presença de Deus. Irmão, se a gente achar que para fazer a obra de Deus é na nossa intelectualidade, no nosso conhecimento, você não vai longe, a gente não vai longe. Não vai. Eu quero que você se levante. Você acha que é o conhecimento, é a estratégia? Não é, irmão. Quem faz é Deus. Deus só quer gente disposta, quem faz é o Senhor.